Muito boa noite a todos, os amigos do Fraternidade, GAF, né? Essa casa que tanto nos acolhe com carinho, com amor, nos trazendo paz, nos trazendo consolo, harmonia. Estudo de hoje, nós vamos estudar o livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 169, intitulado Testemunho Doméstico. Antes da gente começar o estudo, vou fazer uma leitura de um livro de Emmanuel, Nascer e Renascer, na parte em que ele fala sobre burilamento. Emmanuel nos traz: diante da vida universal, pontilhada de constelações, cuja grandeza nos escapa por agora à compreensão, imaginemos o homem primitivo, a contemplar da incipiência da sua taba uma cidade superculta, povoada de escolas e santuários, oficinas e monumentos. De certo que semelhante visão lhe encorajaria o estímulo ao progresso, mas não exoneraria do dever de aprimorar-se na própria educação, antes de qualquer arrancada às eminências entrevistas. Indispensável estejamos alertas no aperfeiçoamento que nos é necessário antes de tentar a ascensão à espiritualidade superior. E com essa leitura inicial, vamos agora, eu convido todos a fecharmos os nossos olhos para agradecermos a Deus este momento único em que aqui estamos. Este momento que nos é agradável, esse momento que nos é importante, que nos encoraja, que nos traz força. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, inseridos nessa família, inseridos nessa cidade, inseridos nesse país. Obrigado a Jesus por nos permitir habitar o planeta Terra nessa reencarnação. Que Deus nos abençoe nesse estudo de hoje. Que assim seja. Muito bem, irmãos. Vamos então fazer uma leitura do capítulo 169 do livro Palavras de Vida Eterna, escrito por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Emmanuel nos traz no capítulo Testemunho Doméstico. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10. De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que, entre os nossos domésticos, estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram
exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja com que se pretende exagerar-se as nossas virtudes de superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo o bem a cavaleiro de todos os embaraços diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Essa é a mensagem que Emmanuel nos traz no capítulo 169 do livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel, na verdade, o apóstolo Paulo vem nos trazer a importância de a gente travar essas lutas diárias no nosso lar. As facilidades, as alegrias, as dificuldades, as tristezas que passamos no lar. Lar que, de acordo com Emmanuel, é um cadinho, é como se fosse um cadinho. Cadinho seria um recipiente em que a gente coloca vários metais nesse recipiente e aí a gente aquece a temperaturas muito altas do recipiente. Esses metais vão virando líquidos e vão se fundindo um com o outro, vão se misturando um com o outro. E o cadinho, que no nosso caso a gente faz, que Emmanuel faz a comparação com o nosso lar, né? O cadinho, ele resiste, o lar resiste a essas altíssimas temperaturas, a essas dificuldades. Enquanto o lar está nos abraçando, nos segurando, nos mantendo, vamos nós nos misturando e vamos nós uniformizando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas dificuldades, uniformizando até mesmo os contratempos. E assim vamos crescendo, vamos evoluindo. Nessa liga divina de amor, e ela é para a eternidade. Essa liga, essa comunhão que se adquire no lar. É uma comunhão de amor, é uma comunhão de auxílio que temos uns para com os outros no nosso lar e que não podemos desprezar. E no começo desse capítulo, Emmanuel já nos traz que precisamos manter compreensivos, afáveis, devotados, juntos desses companheiros que nos acompanham no lar. Paulo nos traz, devemos fazer o bem, façamos o bem a todos, mas principalmente àqueles da família da fé, exortando-nos a estarmos juntos, a estarmos inteiros uns com os outros em nosso lar. Aos respeito, à ação, uma vez que a gente sabe que os espíritos que estão conosco no lar são espíritos únicos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O corpo da mãe gera, junto com o auxílio do pai, as células que vão se multiplicando. Então, o corpo da mãe, através dos nutrientes, vai permitindo, vai fornecendo os subsídios para as células de uma se transformar em duas, de duas se transformar em 4, e assim seguindo até a formação do corpo, um corpinho do nosso bebê. O corpo, sim, vem do corpo, mas o espírito não.
O espírito é criado por Deus. Nosso espírito é único, é individualizado. Ele vem com as bagagens adquiridas de outras vidas. Então, o espírito não procede do espírito do pai, do espírito da mãe. O corpo procede, mas o espírito não. Então, a gente, com tantos espíritos diferentes em nosso lar, né? Com espíritos únicos, singulares em nossos lares, a gente precisa conseguir a harmonia. É porque estão esses, como Emmanuel nos traz no capítulo 169, que são laços de existências passadas. Muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Por isso nós temos que dar uma atenção especial, porque a gente precisa estar reajustando questões do passado, limpando, melhorando espíritos, seres, espíritos que vêm de várias encarnações já, tentando se redimir, tentando se melhorar, tentando se amar, se respeitar. E o lar é o cadinho, é aquele local que nos recebe para que nós consigamos avançar na nossa evolução, para que nós consigamos melhorar os relacionamentos. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz que, na maioria das vezes, somos, no lar, espíritos simpáticos. Mas pode acontecer de sermos também espíritos antipáticos no mesmo lar. E ele ainda traz antipáticos com mútuo antagonismo. Lá no capítulo 15, eles nos mostram a importância de estarmos tentando uma reconciliação, tentando uma amorosidade, como Paulo nos traz, principalmente no nosso lar. Porque são esses espíritos que o Evangelho nos traz, que podem ser simpáticos ou podem ser antipáticos, com mútuo antagonismo. Os dois não se batem. Os dois não querem estar naquela região, naquele local. Os dois não conseguem estar em uníssono, estar juntos. Mas é o lar que os acolhe e que os anima e que os facilita esse reencontro, essa aproximação. Então são esses espíritos que estão no nosso lar, que, como lá no capítulo 169 nos traz, esses espíritos que nos criticam, que nos fiscalizam, que nos advertem, são os espíritos que nos experimentam, tudo devido às ações do passado. E aí a gente, neste local, nesse lar abençoado, nesse testemunho doméstico que passamos, precisamos estar atentos e procurando, principalmente aos da família da fé, fazer o bem, principalmente a esses. Porque quando nós estamos na vida social, fica um pouco mais fácil, porque os contatos são mais superficiais. Como traz Emmanuel, fica mais simples da gente impressionar as pessoas. No círculo social, a gente consegue impressionar as pessoas de uma forma até mesmo mais afável, porque a gente muitas vezes não se mostra. Joana de Ângeles nos traz que é natural que em cada local em que a gente se encontre, a gente use uma máscara diferente. É natural que quando você está
em um clube, a sua atitude seja diferente, os seus, até mesmo as suas ações podem ser outras de quando você está no trabalho, que tem ações diferentes de quando você está num cinema, num shopping, de quando você está numa loja, de quando você está no papel de comprador, quando você está no papel de vendedor, no papel de prestador de serviço. Em cada uma das áreas que nós estamos, a gente pode usar máscaras, a gente tem atitudes diferentes, né? A gente pode estar mais polido, né? Dependendo da região, do local onde a gente está. E quando a gente está no lar, também tentamos colocar uma máscara. Tentamos ser mais polidos. Mas devido à grande exposição, a muito tempo de encontro, de permanência, a gente não consegue, a gente se mostra como somos. Então, Emmanuel traz, fácil colocar essas boas impressões enquanto a gente está no convívio social. E aí no convívio social, ele diz, nesses encontros, não é nada difícil a gente cair na hipnose da lisonja. Quando os amigos dizem, nossa, mas você é fantástico, olha que pessoa educada. Pessoa educada naquele momento, naquele local, com aquelas pessoas. Mas quando chega em casa, com as pessoas que do passado nós temos dificuldades com elas, aí já não estamos mais tão tranquilos. Aí já não somos mais aquela pessoa do encontro social. Então, essas máscaras sociais são naturais em nossas vidas. E para a gente descobrir efetivamente quem somos, o que fazemos, né? Quais as nossas atitudes verdadeiras, nossos pensamentos solidificados, no lar. Porque no lar nós temos aquela questão das três visões de um fato, né? A visão de uma das pessoas envolvidas, a visão da outra pessoa envolvida e a terceira visão que une essas duas e se faz uma visão mais verdadeira, né? Mas sem as máscaras a gente consegue ver melhor o que está acontecendo quem está de fora, né? No caso, a gente estando dentro do lar, a gente não consegue esconder. E aí, Emmanuel nos traz que não se pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. E Paulo, na mensagem aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, nos diz, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Examinamos as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos mais fracos. É no lar que a gente pode colocar os nossos pontos mais fracos e é onde devemos examinar nós por nós mesmos as nossas conquistas morais. Não no ambiente social, mas ali no lar. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, tem uma frase, né? Tem uma parte que nos diz que a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais penosas, olha lá o Evangelho segundo o Espiritismo trazendo, é aqui, no cadinho, no lar, nas lutas mais penosas, é que encontramos a melhor ocasião para praticar essa caridade. É bem o que Paulo vem nos trazer. Principalmente no lar, vamos ser caridosos. Porque é nesse momento de luta mais penosa, de maior dificuldade de relacionamento, que devemos exercitar nossa caridade, nos aproximando de Deus.
E para finalizar, Emmanuel traz, no final desse capítulo 169, Testemunho Doméstico, ele nos traz: façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons. Olha a questão. Preste atenção em si. Tenha o espírito crítico. Faça o bem a todos, mas preste atenção se você já é bom. Fazendo o bem, por mais que seja difícil, faça o bem diante daqueles que diariamente te acompanham a vida, policiando o seu comportamento para entender, para diferenciar entre o comportamento bom e o comportamento mau. Assim, Emmanuel nos traz o desfecho, a finalização desse capítulo 169. Seja mais, perceba melhor o que está acontecendo ao seu redor. Perceba o que você está fazendo, o que a sua atitude gera no outro. Procure fazer o bem a todos. Procure fazer o bem com muito mais ênfase no seu lar. Procure ser caridoso, ser responsável no lar. Procure ser benevolente com todos que estão ao seu lado. Procure levar a paz e não a espada, a discórdia. Tenhamos conosco a paz do Cristo. Interessante que quando alguém te fala, que a paz do Cristo esteja com você. Aí a gente pensa, opa, recebi a paz do Cristo. Agora que eu estou com a paz de Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa paz, vou deitar, vou assistir televisão, vou sentar, não vou nem trabalhar, já estou com a paz de Cristo. Não vou trabalhar, não vou fazer o almoço. Não, a paz do Cristo é uma paz inquieta. É uma paz que te leva adiante. É uma paz que te faz procurar melhorar. Então procuremos, no nosso íntimo, essa paz do Cristo em nosso lar. Uma paz que nos faz ser mais caridosos. Nos traz esforço para a nossa melhoria. E para a gente terminar o estudo de hoje, vamos então, após isso que eu trouxe, fazer uma prece para agradecer a Deus por tudo que nós temos e para agradecer a Deus especialmente pelo lar que nós temos. Por cada um dos nossos familiares. Muito obrigado a cada um daqueles que estão mais intimamente ligados a nós. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade bendita da nossa própria evolução a partir do nosso próprio esforço. Que Jesus nos intua, que Ele possa estar ao nosso lado naqueles momentos de maior desafio, para que saibamos colocar as leis de Deus em todos os momentos de nossa vida à nossa frente, que saibamos respeitar a todos os desígnios que Deus nos trouxe. Que Jesus nos abençoe, que estejamos em paz. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, amigos. Obrigado pela escuta carinhosa e até a próxima semana, com mais um estudo no GAF. Obrigado.